Olá, querido amigo, querida amiga, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Espero que muito bem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje um dia importante, um dia em que temos que estar em espírito de oração, que Deus possa estar enviando anjos poderosos sobre a nação brasileira. 7 de setembro, dia de manifestações, dia de decisões no campo humano, político e espiritual. Estamos vendo o destino do Brasil não na mão de homens, mas na mão daquele que vive e reina e que a última palavra virá dele. Tudo o que acontecer será para cumprimento da palavra que jamais falhou e jamais falhará. Glória a Deus, que Deus se compadeça do povo brasileiro. Eu gostaria de deixar para o seu coração hoje uma palavra sobre arrependimento. Ai, que texto profundo. Estava lendo aqui Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Eu estava vendo aqui essa palavra. Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais falou da vinda de Jesus, do Salvador, aleluia, a revelação da graça, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E eu estava me lembrando dessa passagem, Deus revela o plano da salvação. Quando Ele chama a nós, humanos, a nós, sua criação, ao arrependimento, e Ele nos apresenta o caminho da graça, e Ele nos, aleluia, e Ele começa a falar: deixem as suas más obras, venham em arrependimento, venham com o coração contrito, porque ainda que os seus pecados sejam muito escuros, ainda que seja grave a sua situação de pecado e de transgressão, eu os tornarei alvos como a neve. A nossa justiça, a nossa própria justiça é incapaz de nos tornarmos, aleluia, justos, de nos aproximarmos de Deus. Mas Deus, Ele preparou um novo e vivo caminho, o caminho da graça, que é Jesus Cristo. Quando nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos a história do centurião Cornélio, e ele era um centurião, um homem, né, do exército romano, era inimigo dos judeus, mas Deus manifestou ali a graça. E Cornélio, ele era um homem religioso. A Bíblia diz que ele fazia muitas esmolas e ele fazia constantes orações a Deus. Ele reunia sua família. Ele era um homem temente e ele era um homem que todos que estavam próximos a Cornélio davam testemunho da vida de Cornélio. E a Bíblia diz que Deus, ele manda um anjo até Cornélio e fala: olha, Cornélio, as suas esmolas e as suas orações chegaram como memorial diante de Deus. Peça agora que busquem Pedro, e ele tem uma mensagem importante para vocês. E a mensagem de Pedro para Cornélio era exatamente, aleluia, a revelação da graça que está em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que nisso Deus prova o seu amor para conosco, que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, o caminho de volta, o caminho da reconciliação, o novo e vivo caminho da graça, e em nenhum outro há salvação, dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Cornélio era um homem justo, ele era um homem temente a Deus, um homem que fazia constantes ofertas aos pobres, um homem que tinha uma vida temente a Deus e de compaixão. Mas Deus mostrou a ele que isso não era suficiente. Deus mostrou para um homem que tinha uma vida exemplar, que tinha um testemunho exemplar, que tinha práticas exemplares. Mas ele revelou a Cornélio: Cornélio, a religião não é suficiente. As boas obras não é suficiente. E Pedro começa a falar com Cornélio: nós somos testemunhas de tudo que Cristo fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele, a Jesus Cristo, que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que crer em Jesus recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Como é maravilhoso a revelação da graça, Jesus. A Bíblia fala que ele é a plenitude de Deus. Ele é graça sobre graça. O homem por si só é incapaz de ser salvo. Por mais que a gente tente, e é necessário a santificação, é necessário sim andarmos em novidade de vida, é necessário sim praticarmos as boas obras, mas em Cristo está a revelação da graça, e por isso o Pai nos chama a um arrependimento. A todos nós, olha, Cornélio, que era um homem que tinha uma vida exemplar, não é? Mas a graça é tão maravilhosa que Jesus chama a todos, sabe? Não importa o tamanho do abismo, não importa a escuridão, o lamaçal de pecado que o homem esteja. Por mais sujo que pareça, por mais terrível que pareça, e muitas vezes o inimigo ele até tenta colocar na mente de uma pessoa: olha, para você não tem jeito. Você não seria aceito diante de Deus, você não seria aceito em uma comunidade cristã. Essa vida não é para você, a vida de Deus não é para você, porque você foi muito fundo no pecado. O que você fez não há transformação, mas em Cristo, a revelação da plenitude de Deus, a graça maravilhosa, aleluia, a perdão, a transformação. Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo perdoa, e quando ele perdoa, ele lança no mar do esquecimento. E Jesus nos chama ao arrependimento. Venham, ainda que os vossos pecados sejam rubros, sejam escarlata, eu vos tornarei alvos como a neve. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Ele rasga o escrito de dívidas e ele nos chama de filhos. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é assim que ele nos chama, filhos. Levanta, quem cuida de você não dorme. Descansa, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai mudar. Deus tem um tempo de vida nova para você. Aleluia! Jesus Cristo nos reconciliou, e quando ele perdoa, ele sara, e quando ele sara, ele restaura, e quando ele restaura, ele escreve uma nova história. É tempo de arrependimento, é tempo de salvação, é tempo de reconciliação. Um grande abraço
A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida poderosamente, querido amigo, querida amiga. Deixa aqui o seu like. Estou orando por vocês. Deus abençoe você. No nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor.